Eita, que chegou a hora do Renault Clio. O Renault Clio também tem história para contar, hein? Estou fazendo vídeos aqui sobre os carros que marcaram época, carros populares, carros intermediários, enfim, tá? E esse carro não fica de fora. Ele foi um dos primeiros, ou talvez até o primeiro carro popular mais completo que já chegou aqui no Brasil, vindo da Europa, né? De uma marca francesa, mais especificamente falando, tá? Então, foi um carro com um grande diferencial, entende? Eu tenho uma lembrança muito positiva desse carro, porque eu recebi uma carta do presidente da Renault, acho que eu tinha 13, 14 anos, por aí. Depois eu faço até um vídeo explicando essa minha trajetória no automobilismo, né? Agradecendo o interesse na marca, eu ligava para várias marcas, né, falando sobre o meu interesse em pesquisar sobre carro e tal, e eles me enviavam os retrospectos. Eram os mesmos materiais que se enviavam para as concessionárias e eles enviavam para mim um arcabouço assim, de informações técnicas de engenharia do carro, de tudo. Era incrível o material. Eu me lembro que o atendimento da Renault na época era fenomenal, era muito acima da média, né? E foi o período justamente que o Clio fazia muito sucesso. Ele tinha um acabamento bem requintado logo no início, né? E vou falar aqui algumas curiosidades sobre esse carro, para essa geração que não conheceu esse carro, né? E para refrescar a memória aqui, com muito prazer até, daqueles que são apaixonados por carros, né? Sobre a questão do lançamento, ele é um carro produzido desde 1990, então foi no iniciozinho dos anos 90, né? Um carro francês. É um dos mais vendidos da marca e é considerado um ícone do segmento de compactos urbanos. Ele parou de ser lançado aqui no Brasil, mas continua a existir na Europa. Tamanho sucesso, tá? Teve lugares que ele teve um nome diferente e em outros predominou-se aí o Clio, o termo Clio mesmo, tá? A primeira geração, algumas questões sobre a primeira geração, né, é que foi apresentado no Salão de Paris em 1990. Ele substituiu um carro que é o Renault 5. Ele era disponível nas versões RL e RT, que eram os motores 1.2, 1.4 e 1.6. Foi eleito carro europeu do ano, lá em 91, 1991, tá? Versões esportivas ele teve também. A versão 16S, que foi lançada em 91. Versão RSI 1.8, com 110 cavalos. E 93 que isso aconteceu. Teve a série Clio Williams, motor 2.0, com 16 válvulas e com a cavalaria de 150 cavalos. Olha a diferença em relação ao outro modelo esportivo, que era 110 cavalos. Isso no mesmo ano, em 93. Teve até uma versão elétrica, tá? Olha o tempo, a Renault, em 1995, lançou um carro elétrico, que foi um Clio, com essa versão elétrica. Já oferecia uma autonomia aqui, ó, entre 80 a 100 quilômetros. Ele tinha de autonomia. Outras versões foi o Baccarat, ou Baccara, uma versão sofisticada, lá de 1991. Tinha uma versão chamada S, versão esportiva também mais acessível, lançada em 92. A versão Williams foi a de 93, né? E algumas considerações aqui interessantes é que é um carro versátil, adequado para uso urbano, viagens longas, curtas, enfim, considerado um carro confiável, né? Um carro econômico, um design moderno. É aquela questão que eu já falei aqui sobre outros carros, que a maioria eram bem quadradões, né? E algumas marcas tiveram assim uma característica de produção muito avançada em relação aos quadradões lá dos anos 90, 80, por aí, né? E foi, por exemplo, o caso do Palio, né, que eu mencionei no vídeo do Palio, e o Clio entra nessa pegada aí de carro que era além daquele tempo em que eles foram lançados. Você percebia ali um capricho, tá? Eu já presenciei, por exemplo, uma estrutura do Clio no chão, assim, um ferro velho, e o Ferrugem não estava comendo não
a estrutura do carro não, o habitáculo de sobrevivência estava lá praticamente intacto. Coisas que nos demais carros como o Gol ou no Palio, esses mais comuns assim da época, né? Já estava toda detonada já a estrutura. E dava para perceber que estava há muito tempo no chão ali. Então, assim, era um carro com uma proteção do aço de altíssima qualidade. A pintura não queimava fácil, sabe? Daquelas primeiras versões principalmente, não sei as últimas, como é que foi essa questão. Posso pesquisar sobre isso, caso vocês tenham interesse, tá? E ficava óbvio o quanto era uma vantagem ter aquele carro, né? Aí fica aquela questão, se você quer comprar hoje esse carro, né? Será que é a mesma coisa que comprar um Palio, um Corsa, um Gol? Não, não é, né? Por ser um carro muito sofisticado, você precisa assim, ter uma extrema atenção, tem que ir com um especialista lá, avaliar o quão ele está idôneo, o quão as pecinhas estão muito bem encaixadinhas, como é que está a vida útil do motor, porque não é todo mecânico que consegue ter muito êxito em mexer neste carro igual a realizar a manutenção em um carro como um Gol, um Corsa, um Palio, tá? Mas é uma coisa assim completamente coerente, né? É um carro extremamente moderno, né, em relação àqueles outros. Então passava-se e passa ainda por esses problemas a depender do lugar que você mora, tá? E tem mecânico que não vê problema nenhum, tem eletricista de alto, né? Eu já conversei sobre esses carros franceses e eles mencionam essa questão de ser uma tecnologia diferente, né? A questão do cabeamento de fio é diferente, é uma coisa mais eletrônica. Então, são questões que você precisa estar atento, né? Vai ser um carro que precisa estar muito mais atento à questão da confiabilidade, de como foi mantido, conservado o carro, do que você estaria cauteloso se fosse um outro carro, como eu mencionei, o Gol, um Palio ou um Corsa, por exemplo, né? E vamos lá para algumas curiosidades sobre o modelo, ok? É um carro versátil, adequado para viagens curtas ou longas, né? Já mencionei essa questão. Conhecido por sua confiabilidade, a economia também, né? Teve vários testes que ele foi muito econômico em várias revistas aí do setor automobilístico. Já mencionei a questão que ele foi eleito carro do ano, né? Várias vezes. O Clio é um ícone esportivo também, por causa de suas versões esportivas que já foram lançadas. O Clio revolucionou o segmento dos compactos urbanos lá na Europa. Já participou de realities na Europa. O Clio já foi campeão de marcas em rallies na França. O Clio já foi conhecido como automóvel francês mais vendido de sempre. O Clio já foi conhecido como o automóvel preferido dos portugueses. Teve versões mais refinadas como a Baccara e o Initiale, né? O Clio já teve versões com motor elétrico e o Clio vem da deusa grega da história, né? O nome Clio tem uma referência a uma deusa grega, tá? Bem, pessoal, essas eram algumas considerações aqui básicas sobre o Clio. Ele teve muitas versões mesmo. Detalhar a característica de cada uma delas, né, e como foi a sua repercussão, quanto mudou, daria aqui vários e vários conteúdos relacionados, tá? A depender da repercussão desse vídeo e do quanto vocês possam vir a querer mais informações sobre o Clio, com certeza eu posso até fazer um vídeo com duas, três versões dele, detalhando e tal, tá bem? Então, até o próximo canal e se gostou, compartilha, curte e inscreva-se no canal.